Olá! Que bom ter a sua companhia! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode parecer simples, mas que é super poderosa, baseada no livro A Experiência da Mesa. E se a chave para fortalecer nossas famílias, nossos laços mais importantes, estivesse num objeto que a gente usa todo dia? Para começar, vamos viajar no tempo para uma história bem marcante. Imagina a cena, 1º de fevereiro de 2003. O ônibus espacial Columbia está voltando para a Terra. Missão um sucesso, tudo perfeito. Mas, de repente, o contato é perdido. E, em questão de segundos, aquele projeto de bilhões de dólares, o orgulho de uma nação inteira, simplesmente se desintegra no céu. A pergunta que ficou foi: o que causou uma catástrofe desse tamanho? Depois de uma investigação enorme, a resposta foi chocante. Não foi uma falha nos motores, nem um erro de cálculo complexo. Foi uma pequena, quase invisível fissura em uma única placa do escudo de calor. Uma coisinha de nada que, no início, os especialistas achavam que era impossível ser a causa. E essa história toda nos leva a uma pergunta talvez um pouco incômoda. Será que as nossas famílias, que são a base de tudo, também não têm uma pequena rachadura parecida? Um detalhe que a gente ignora, mas que, aos poucos e em silêncio, está causando uma fragmentação? Para a gente entender melhor, vamos primeiro olhar o tamanho do problema. Existem evidências bem claras de que tem uma crise silenciosa acontecendo, e ela acontece dentro de casa. Pega esse dado, por exemplo, do pesquisador George Barna. Hoje, a taxa de divórcio é maior entre famílias que vão à igreja do que entre as que não vão. É um número que quebra aquela ideia de que certos grupos estão imunes ao problema, sabe? Mostra que a rachadura é funda e afeta todo mundo. Sabe, o historiador Edward Gibbon, que estudou a queda dos grandes impérios como o romano, percebeu um padrão. Ele concluiu que as grandes civilizações não acabem por ataques de fora, mas sim quando o lar, a família, que é a base de tudo, começa a ruir por dentro. É um pensamento bem forte, né? Ok, então se o problema é essa rachadura interna, qual é a solução? A resposta, segundo o material que a gente está analisando, é surpreendente de tão simples. E ela esteve na nossa frente esse tempo todo. E aqui vem a grande revelação. Aquela placa rachada na estrutura da família moderna é o abandono da mesa. O simples ato de se reunir para comer juntos ficou esquecido no meio da correria. Então, o ponto central aqui não é o móvel em si, o pedaço de madeira. A gente está falando do princípio da mesa. É um conceito. É a prática de criar, de propósito, um tempo e um espaço para se conectar, conversar e fortalecer os laços através da refeição. E olha, essa não é uma ideia da moda, não. Na verdade, ela tem raízes numa sabedoria, assim, milenar. Vamos ver de onde isso vem. A primeira vez que a palavra mesa aparece com todos os detalhes na Bíblia é lá no livro de Êxodo, nas instruções para construir o tabernáculo. E o design dessa mesa antiga, nossa, ele diz muita coisa. Vamos analisar isso aqui. Primeiro, a altura, mais ou menos 70 centímetros. É exatamente a altura padrão de uma mesa de jantar hoje. Segundo, ela foi feita para ter pratos, tigelas, copos, tudo para servir uma refeição. E terceiro, o propósito dela era segurar o pão da presença, que era um símbolo de comunhão. Basicamente, era um projeto pensado para conexão. Agora vamos dar um salto de milhares de anos no tempo. Porque o mais incrível é que a ciência moderna, hoje, está confirmando o poder que essa prática tão antiga tem. A jornalista Miriam Weinstein fez uma pesquisa bem a fundo sobre isso, e as conclusões são impressionantes. As refeições em família nos tornam mais inteligentes porque a conversa aumenta o vocabulário, mais saudáveis porque a comida feita em casa tende a ser melhor, e mais fortes e felizes porque esse tempo juntos fortalece os laços e o bem-estar de todo mundo. É um pacote completo. Mas além dos números e das pesquisas, o verdadeiro poder da mesa aparece mesmo nas histórias. E tem uma, em especial, que mostra o impacto que ela pode ter na dignidade de uma pessoa. A história de um homem chamado Mefibosete. Ele era neto do antigo rei de Israel, mas depois que a família dele caiu do poder, ele virou um exilado, aleijado e completamente esquecido. Olha só essa transformação. Antes, ele era um exilado, morando num lugar chamado Lodebar, que quer dizer literalmente lugar do nada. Ele não tinha status, não tinha futuro. Depois, ele é convidado para sentar na mesa do novo rei, Davi, como um convidado de honra. E esse é o convite que muda a vida dele. O rei não fala, vem jantar comigo hoje. Ele diz, você sempre comerá à minha mesa. Sempre. É uma promessa de um lugar permanente de valor de aceitação. Perceba a profundidade disso?
A mesa ofereceu a Mefibosete muito mais que comida. Ela devolveu a identidade dele, a honra, e deu a ele um futuro que ele achava que estava perdido para sempre. Esse é o poder de ter um lugar à mesa. No final das contas, todas essas ideias, a história do ônibus espacial, as estatísticas, a sabedoria antiga e as histórias de transformação, levam a uma ação muito, mas muito simples e prática. A vida moderna é uma loucura, a gente sabe, e é fácil sentir que a família virou só um grupo de pessoas morando na mesma casa, mas cada um correndo para um lado. Meio fragmentado, né? Pensa nisso como um artesão que pega vários cacos, pedaços quebrados de joias antigas e consegue juntar tudo para criar um anel lindo. A mesa é esse lugar. É onde os pedaços fragmentados da nossa vida e da nossa família se juntam para criar algo novo, belo e inteiro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Considerando o poder que a mesa tem de restaurar, de conectar, de fortalecer, a pergunta não é se a gente tem tempo para isso. A pergunta é, será que podemos nos dar ao luxo de não ter? Que potencial incrível está ali só esperando para ser descoberto na mesa de cada um